Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do primeiro trimestre de 2024. Neste, estamos estudando sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Nesta oportunidade, traremos para você a lição que será estudada no dia 18 de fevereiro de 2024. Lição de número 7, que tem como título O Ministério da Igreja. Desde já, quero agradecer a todos vocês que estão conosco neste canal e pedir a você que, por gentileza, compartilhe esse vídeo com outros irmãos e irmãs, aqueles que assistem à Escola Dominical e também, quem sabe, aqueles que estão distantes da EBD. Você pode enviar este vídeo e quem sabe através este aluno, esta aluna possa regressar à EBD da sua amada e querida igreja, meu querido irmão que me assiste neste momento. Dito isto, eu quero orar ao Senhor e iniciar a nossa aula. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, teu Filho, agradecemos a Ti pela oportunidade que temos de mais uma vez, através deste canal, transmitir a teus filhos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que durante esta exposição o teu Espírito nos oriente em tudo que iremos falar e que teus servos possam receber, guardar, praticar e transmitir a tua palavra com autoridade. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus, teu amado e querido Filho. Amém e amém. Vamos então começar a nossa aula e sempre começamos pelo nosso texto áureo. O texto áureo desta lição se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo número 4, versículo de número 11, que diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios capítulo 4, versículo 11. Vamos repetir este versículo? E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Carta aos Efésios capítulo 4, versículo 11. Eu quero desde já dizer aos irmãos que nós temos lições específicas sobre cada um destes ministérios. Quando estudamos no segundo trimestre de 2021, falamos sobre o ministério de profeta, falamos sobre o ministério de apóstolo, falamos sobre mestres e doutores, falamos sobre pastores. Eu vou deixar para você aqui um link, você pode acessar o nosso canal e assim ter lições que exploraram muito mais esses assuntos. Uma lição específica sobre o ministério apostólico, uma lição específica sobre o ministério de profeta, uma lição específica sobre o ministério de evangelista, de pastores e doutores. Ou seja, temos em nosso canal um material substancial sobre cada uma dessas funções ministeriais e você pode e deve aproveitar esse conteúdo, meu amado irmão e irmã que nos ouve neste momento. Hoje falaremos do ministério de um modo geral, mas no nosso canal temos esses ministérios explicados muito mais detalhadamente em outras lições que estão disponíveis para você. Vamos à nossa verdade prática? Diz assim a nossa verdade prática: os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Repetindo, os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Vamos então à leitura bíblica em classe, que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11 a 16, o texto que diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Olha aí o objetivo dos dons. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente,
Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Que lindo texto sagrado. E aqui nós vemos na tela anterior o objetivo, porque o Senhor deu o ministério à igreja. Fica claro aqui que o Senhor quer o aperfeiçoamento dos santos. O Senhor quer a edificação do corpo de Cristo. Para quê? Para que não sejamos levados por ventos de doutrina e assim cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Que os ministérios de nossas igrejas possam cumprir a sua real finalidade. Vamos então para os objetivos da nossa lição. Primeiro, apresentar a doutrina bíblica do ministério sacerdotal, observada na antiga aliança e praticada pelos crentes na nova aliança. Segundo objetivo, elencar os cargos ministeriais instituídos na igreja primitiva. Terceiro e último objetivo, explicar as qualificações de natureza moral e social exigidas para o exercício ministerial. Estes, pois, são os objetivos que devem ser alcançados a cada tópico. Caro professor, não se esqueça, fale sobre todos os tópicos da lição para que você possa atingir os objetivos da lição. Vamos então à nossa introdução. E nesta hora nós sempre recomendamos a você que tenha em suas mãos uma canetinha para que você possa fazer as anotações. Tenha nas suas mãos também a revista da EBD, se você puder neste momento. É claro que talvez você esteja no trânsito e quem sabe em outra atividade que não pode ter nas mãos a revista da Escola Dominical, mas se você está aí sentadinho assistindo a lição, pegue a sua revista. Tenha um exemplar da Bíblia sempre pertinho de você para que você possa acompanhar a aula e aprender conosco esta lição que fala sobre o ministério da igreja. Vamos então à introdução. Nesta lição veremos o ministério em suas diferentes funções e ofícios, bem como as qualificações que, biblicamente, são exigidas para o seu exercício. Primeiramente, mostraremos que, de modo bíblico, todo cristão exerce um ministério sacerdotal que o habilita a ministrar diante de Deus. Nesse sentido, não há diferença entre o membro e a liderança. Todos são sacerdotes de Deus, isso na nova aliança. Por outro lado, as Escrituras mostram claramente que Deus escolheu determinadas pessoas para funções e ofícios específicos. Esses ministros, chamados por Deus, têm a função de servir a Igreja de Cristo e trabalhar no aperfeiçoamento dos santos. Então, de um modo geral, todos nós podemos nos dirigir a Deus. Todos nós somos sacerdotes diante de Deus, mas o Senhor escolheu pessoas para funções específicas, como lemos em Efésios capítulo 4, versículo 11 a 16, e assim precisamos entender o que cada ofício desse faz e como promovem o crescimento e o aperfeiçoamento da Igreja de Cristo. Vamos lá. Primeiro tópico da lição, o ministério sacerdotal de todo crente. O ministério sacerdotal de todo crente é o primeiro tópico da lição. Vamos então ao primeiro item do primeiro tópico. O sacerdócio no Antigo Testamento. Ora, meus amados irmãos, a prática do sacerdócio é bem antiga entre os hebreus. Ela saiu da esfera familiar para se tornar uma complexa prática cerimonialista. Dessa forma, a evolução do sacerdócio na antiga aliança é como segue. Aqui o comentarista faz um retrospecto, vai lá no Antigo Testamento e mostra como a prática do sacerdócio saiu do ambiente do lar para o ambiente nacional. Antes, o sacerdote era o próprio patriarca. Porém, com a instituição da lei, Deus determinou uma classe específica de pessoas para atuar no sacerdócio e assim se criou uma classe específica. Porém,
Na nova aliança, todos nós somos sacerdotes diante de Deus. Vamos então seguir o que a lição nos traz. No princípio, quando surgiu a necessidade de se oferecer sacrifícios, os cabeças das famílias eram seus próprios sacerdotes. Então, o sacerdócio começou na família. Assim, na era dos patriarcas, encontramos o chefe da família exercendo essa função. Israel, como nação, foi posta como sacerdote para outros povos. Este texto de Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, nos mostra que Israel se tornou uma propriedade peculiar, um reino sacerdotal. Era através de Israel que todas as nações conheceriam o Deus verdadeiro. No Monte Sinai, o Senhor limitou a prática sacerdotal à família de Arão e à tribo de Levi. Então nós verificamos uma mudança com o passar dos tempos. E é interessante mostrar para os irmãos que o sacerdócio começou dentro do lar. E em nossos dias, o chefe de família, o servo de Deus, o obreiro do Senhor, deve ser um sacerdote dentro da sua casa. Porque assim começou o exercício sacerdotal dentro do lar. Vamos prosseguir. Segundo item do primeiro tópico, uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. O Novo Testamento apresenta o sacerdócio da antiga aliança como um tipo de Cristo. É o que temos na carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo 1, que operou o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo. Assim, não mais uma família, tribo ou nação é detentora do sistema sacerdotal. Agora é a igreja que constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. E eu trouxe para você 2 versículos que são citados pelo nosso comentarista para lermos e você lembrar desses versículos, talvez, porque já foram falados em lições anteriores. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Primeira carta universal de Pedro, capítulo 2, versículo 5. O outro versículo, Apocalipse 5:10, diz assim: E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Então Deus fez com que cada crente se tornasse um sacerdote. O véu do templo se rasgou, você deve se lembrar desse texto sagrado, e agora todos nós temos acesso a Deus em espírito e em verdade, podemos adorá-lo em qualquer lugar que estivermos, porque assim é a adoração neotestamentária. Prosseguindo, logo, se debaixo da antiga aliança o sacerdote era um ministro do culto, agora, sob a nova aliança, como sacerdotes, oferecemos o próprio corpo em sacrifício vivo. É o que temos em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, o versículo que leremos daqui a pouquinho. Ministramos o louvor como fruto de nossos lábios, Hebreus 13, 15. Intercedemos pelos outros, proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e mantemos comunhão direta com Deus. Então agora, como sacerdotes dessa nova aliança, tudo isso é direito nosso, como diz aquele louvor, é direito nosso, é nossa herança. Somos nós que ministramos o culto, somos nós que ministramos o louvor, somos nós que intercedemos pelas pessoas. Não precisa mais daquela pessoa específica para interceder. Todos nós podemos chegar diante de Deus e oferecer os nossos sacrifícios de louvor, de adoração, de gratidão a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo. Em outras versões, e não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados, em outras versões, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento,
para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É muito bom ler esse versículo novamente, meus amados irmãos. Algo que precisa ser pregado e ensinado, mostrado aos nossos irmãos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Vamos então ao terceiro item do primeiro tópico, uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. Isto é uma perspectiva histórica do exercício sacerdotal. Vamos ler. No catolicismo romano, o sacerdócio é limitado à figura dos padres. Não há a função sacerdotal para os membros da igreja. Nesse caso, o Papa é considerado o vigário de Cristo na Terra. Por isso, cabe destacar que o resgate da doutrina bíblica do sacerdócio universal dos crentes ou de cada crente, tal qual se encontra no Novo Testamento, foi uma obra da Reforma Luterana do século XVI. Então, a Reforma Protestante trouxe de volta a doutrina do sacerdócio universal de cada crente ou dos crentes. Para o reformador alemão, que é Martinho Lutero, qualquer cristão verdadeiro participa dos benefícios de Cristo e da Igreja. A Reforma pregou um retorno às Escrituras, como bem definiu seu slogan, ou uma parte do seu slogan, que diz: sola Scriptura, somente a Escritura. Nas páginas das Escrituras Sagradas, podemos ver a grandeza dessa preciosa doutrina. Então, tivemos com a Reforma Protestante o retorno a essa doutrina que nos dá liberdade para chegar diante de Deus sem a necessidade de um intermediário. Vamos então à sinopse dessa primeira parte. A doutrina bíblica do sacerdócio universal do crente é um fato na nova aliança. A igreja constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. Repetindo, a doutrina bíblica do sacerdócio universal do crente é um fato na nova aliança. A igreja constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. Vamos então ao segundo tópico da lição, a estrutura ministerial do Novo Testamento. Nós temos aí esse desenho que trouxemos para você, que é considerado como a mão de Deus operando na igreja. Temos apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre ou doutor, que são citados em Efésios capítulo 4, versículo 11, como os ministérios que o Senhor deu à sua igreja. Vamos então ao primeiro item do segundo tópico, o ministério quíntuplo, ou seja, tem 5 ofícios. O texto de Efésios capítulo 4, versículo 11 diz que Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Essa relação é descrita comumente como ministério quíntuplo da igreja. Então, nós temos aqui uma observação sobre cada uma dessas funções ministeriais. Eu repito aqui o que falei no início da lição. Nós temos em nosso canal lições que trataram especificamente de cada um desses ministérios. Então você pode ir no nosso canal, foram aulas ministradas no segundo trimestre de 2021 e você, caro professor, pode ir no nosso canal e pesquisar nessas aulas algo mais profundo a respeito dessas funções ministeriais. Vamos a cada uma delas e comentarmos se considerarmos necessário. Vamos então começar com o ministério de apóstolos. O que é um apóstolo? Alguém enviado em uma missão. Alguns requisitos podem ser destacados para alguém ser um apóstolo. Veremos. Ter estado com o Senhor Jesus. Ora, meus amados irmãos, na hora da escolha de um apóstolo para substituir Judas, foi exigido que
A pessoa que o substituísse, ou substituísse Judas, deveria ser alguém que tivesse andado com Jesus. Segundo, ter sido uma testemunha da ressurreição de Cristo, Atos capítulo 1, versículo 22, ter visto o Senhor, ter operado sinais e maravilhas. Assim, no Novo Testamento, o apostolado pode ser visto mais como uma função do que um ofício. É interessante, irmãos, porque muitos se intitulam apóstolos. Apóstolos foram aqueles que andaram com o Senhor Jesus e deixaram para nós as doutrinas. E nós temos a doutrina dos apóstolos. Hoje há pessoas se intitulando apóstolo, mas isto é algo contraditório. Agora, a função de missionário se assemelha à função dos apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos eram pessoas enviadas com a autoridade de. Então, quando temos missionários que desbravam um campo, missionários que começam um trabalho pioneiro em um determinado local, nação ou povo, nós entendemos que esse ministério pode ser considerado um ministério apostólico. Então não podemos usar a palavra apóstolo para diferenciar da palavra pastor ou de outro líder, porque apóstolo, na verdade, é mais uma função do que um ofício, como diz o nosso comentarista. Prosseguindo, temos também profeta. Ora, profeta era alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. Nesse aspecto, ele era um porta-voz de Deus. No Novo Testamento, o profeta exortava e consolava e trazia revelação do futuro, como temos em Atos capítulo 11, versículo 27 a 29. Contudo, a Escritura distingue o ministério de profeta do dom de profecia. Assim, somente alguns eram chamados para ser profetas, enquanto todos poderiam exercer o dom de profecia. A profecia, irmãos, é tão importante que ela é citada na lista de 1 Coríntios capítulo 12, na lista de Romanos capítulo 12 e na lista de Efésios capítulo 4, versículo 11. Então havia o ofício profético, Efésios capítulo 4, versículo 11, o dom de profecia em 1 Coríntios capítulo 12, e temos também a profecia entre os dons assistenciais, mostrando que até mesmo na assistência aos irmãos, a profecia é importante. É o que temos em Romanos capítulo 12, no versículo de número 5 em diante. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Então, a profecia é tão importante que ela está presente em Romanos capítulo 12, como lemos. Ela está presente em Efésios capítulo 4, versículo 11. E ela também está presente em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 10, que diz: e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia. A profecia, então, é importantíssima na igreja do Senhor. Deus quer sempre transmitir à sua igreja a sua vontade, trazer à sua igreja a sua palavra. Continuando, temos então evangelista. É alguém cujo ministério é centrado na salvação de almas. Evangelistas são os porta-vozes da palavra do Senhor, que tem essa vocação de conquistar almas para o Senhor Jesus Cristo. E nós temos muitos que são verdadeiros evangelistas que ganham almas. Onde trabalha é um verdadeiro ganhador de almas. Mas ele não trabalha sozinho. O evangelista ganha almas, mas ele precisa entregar essas almas a um pastor. E aí vem o outro ofício, que é o ofício de pastor, que cuida das ovelhas, que apacenta as ovelhas, que alimenta as ovelhas, que quando necessário corrige as ovelhas. E o pastor é auxiliado pelos mestres.
Temos então pastores e mestres no final, citados pelo nosso comentarista. Quem são os mestres? São aqueles que ensinam a palavra de Deus, mostram a palavra de Deus com clareza e assim fortalecem o trabalho e assim trazem edificação e consolidação da doutrina. Então, irmãos, como é interessante, o apóstolo, ele tinha esta importância em relação à doutrina, no sentido de manter a doutrina que recebeu do Senhor Jesus Cristo e espalhar a mensagem por onde quer que ele vá. Já o profeta é o porta-voz de Deus. E como disse, a profecia é muito importante. Está presente em 3 listas de dons espirituais. Também temos o evangelista, que é o conquistador de alma, e o pastor e mestre, que trabalham juntos no cuidado daqueles que são trazidos pelo evangelista, daqueles que são conquistados com mensagens proferidas pelos evangelistas. Amém? Prosseguindo então, o serviço de diáconos e presbíteros. O Novo Testamento mostra como o diaconato foi instituído em Atos capítulo 6, versículo 1 a 7. O sentido do verbo grego diaconel é servir, e ocorre 37 vezes ao longo do Novo Testamento. Esse significado aparece em Atos capítulo 6, versículo 2. Da mesma forma, o substantivo grego diaconia ocorre 34 vezes no texto neotestamentário. Ele também aparece com o sentido de servir em Atos 6, versículo 1. À luz do contexto de Atos 6, observamos que o diaconato era um serviço dedicado mais à esfera social da igreja. Os diáconos são citados em Filipenses capítulo 1, versículo 1. Eu trouxe esse versículo para você, não tem em nossa lição. Olha como Paulo se dirige aos filipenses. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Com os bispos e diáconos. Os bispos, nós veremos que são os presbíteros. Se observarmos textos sagrados, nós veremos isso. Os diáconos, então, são citados pelo apóstolo Paulo porque eram uma classe de servidores. Não estão citados em Efésios 4:11 como ofícios, mas estão presentes na igreja. É notável que em Atos 6, dentre os escolhidos para serem diáconos, nós temos Filipe e temos Estevão. Estevão, você deve se lembrar, se tornou o primeiro mártir. Por quê? Porque pregou uma mensagem apologética em defesa da fé e aquela mensagem causou a ira daqueles que o ouviram e Estevão foi morto. Mas Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. E temos também Filipe, que pregou o evangelho em Samaria, que pregou para o mordomo Mor de Candace, rainha dos etíopes. Então vemos que esse serviço diaconal, ele não é visto como algo que gessa a pessoa na função de diácono. Olha, você é diácono, você é diácono. Não, o diácono pode ser um evangelista. O diácono pode ser um pregador. O diácono deve ser cheio do Espírito Santo para que Deus possa usá-lo quando quiser e como quiser. Então, ser diácono não é uma situação humilhante, degradante. Não, ser diácono é servir quando a igreja necessita. Então, todos nós, até mesmo sendo pastores, devemos exercer exercícios diaconais quando assim for necessário. É uma questão ligada à assistência, ao socorro, que todos nós, em algum momento, poderemos fazer. Vejam que Filipe foi um pregador de multidões e foi escolhido para servir as mesas em Atos capítulo 6. Então você que é diácono, que está me ouvindo agora, não veja essa função como uma função inferior. Não. A função diaconal é de suma importância. Veja que os apóstolos falaram: escolhei homens para que os constituamos sobre este importante negócio. Então, os diáconos não estavam exercendo um papel qualquer na igreja. Estavam, sim, servindo a igreja naquilo que foi necessário naquele momento e deve estar atento àquilo que é necessário durante o culto, durante a reunião, para que a adoração transcorra sem nenhum intercurso, sem algo que possa impedir
que as pessoas adorem ao Senhor. Por isso os diáconos são usados em funções específicas para assistir à igreja. Continuando. Por outro lado, o termo traduzido como presbíteros ocorre 66 vezes no texto grego do Novo Testamento. Em Atos capítulo 14, versículo 23, o termo é usado para se referir aos anciãos que presidiam as igrejas. Esse mesmo sentido é usado por Lucas em Atos capítulo 20, versículo 17, quando Paulo se encontra com os presbíteros de Éfeso. Dessa forma, o presbítero era alguém que supervisionava, presidia ou ainda exercia alguma função ministerial. Veja que o apóstolo Paulo determinou que Tito escolhesse presbíteros para supervisionar, para dirigir, para orientar as igrejas da grande ilha chamada Ilha de Creta. Esta ilha possuía muitas cidades e o apóstolo Paulo orienta a Tito para que ele pusesse em ordem as coisas que ainda restavam. E uma das coisas que restava para que houvesse ordem era escolher homens que estivessem à frente do trabalho, presbíteros. Por isso, até hoje, o presbitério é importantíssimo na casa do Senhor. São aqueles homens, principalmente anciãos, que trabalham na obra do Senhor, supervisionando, observando, auxiliando, até mesmo no ensino, conforme diz a Bíblia. O presbítero deve ser um homem apto para ensinar, para que possa ministrar a palavra e ensinar à igreja os preceitos do Senhor. Vamos lá? Sinopse dessa segunda parte. Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Terceiro tópico da lição: as qualificações para o ministério. É claro que nós temos aqui resumo dessas qualificações, porque se fossem exploradas todas as qualificações, nós teríamos uma aula muito mais extensa. Mas de forma resumida, o nosso comentarista traz para nós as qualificações para o ministério. Vamos lá? Primeiro item do terceiro tópico: qualificações de natureza moral. O apóstolo Paulo expõe as qualificações para o exercício ministerial nas suas cartas pastorais. Aqui listamos apenas algumas delas e observamos que são de fato duas. Primeiro, não apegado ao dinheiro, ou seja, não avarento. Imaginem, irmãos, alguém que preside a casa do Senhor, alguém que está tomando conta da casa do Senhor e seja apegado ao dinheiro, avarento. Isso pode causar transtornos para a igreja. E a outra qualificação é ser irrepreensível, ou seja, alguém que não possua nenhuma acusação válida contra ele. O que não significa a ausência de pecado, mas uma vida pessoal ilibada, acima de qualquer acusação legítima de algum escândalo público. Então, são destacadas essas duas qualificações: não ser apegado ao dinheiro e também ser irrepreensível. Isso nos vai lembrar de um personagem do Antigo Testamento, Jó. Você deve se lembrar que o livro de Jó começa assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E o diálogo de Satanás com o Senhor nos mostra que este homem, ele era um homem de caráter. É necessário que o obreiro seja um homem de caráter. E assim ele se torna alguém que, por mais que se procure nele alguma falha, algum erro, o que vai encontrar é apenas um exemplo de vida e se torna então uma referência. Todo obreiro, ele deve buscar ser uma referência para a igreja do Senhor. E para ser uma referência, deve ser irrepreensível. Segundo item do terceiro tópico: qualificações de natureza social. Ao longo das cartas pastorais, verificamos também a necessidade de qualificações de natureza social, tais como, vamos ver, o aspirante ao ministério não pode ser soberbo, isto é, arrogante, orgulhoso, uma pessoa de difícil convívio social, alguém que, devido à sua soberba, mantém-se obstinado em sua própria opinião, age com teimosia e arrogância. O aspirante também não pode ser irascível,
iracundo, alguém que está sempre irado, nervoso. E a revista acrescenta: truculento, violento, uma pessoa que não pensa duas vezes antes de agir de forma descontrolada contra o outro, desqualificando-o para ser ministro do Senhor. Então o obreiro precisa ter qualificações de natureza social, saber se aproximar das pessoas, saber ser gentil sem ser invasivo, saber falar com as crianças, adolescentes, jovens, senhoras, senhores, saber falar com todos, ter empatia e também, sempre que possível, ser simpático e assim fazer com que as pessoas se aproximem dele, porque muitas pessoas querem pedir oração e às vezes aquela pessoa se mostra arrogante, nervoso, truculento e a pessoa não chega. Agora, irmãos, nós suprimimos uma parte da lição porque pode ser confundido e nós queremos evitar essa confusão. O comentarista fala aquele que possui um temperamento mais colérico, mas nós não podemos colocar temperamento como algo que desqualifica alguém para o ministério, porque temperamento vem conosco. Existem ótimos líderes que são coléricos. O apóstolo Paulo é considerado um personagem bíblico colérico e foi um ótimo líder, um ótimo ensinador. Então recomendamos que os irmãos não citem esta parte da lição, temperamento mais colérico, porque isso pode causar alguma confusão, porque temperamento vem com a pessoa e ele deve ser moldado pelo Espírito Santo. Podemos ter bons obreiros, indiferente do temperamento que ele tenha. Teremos obreiros que são fleumáticos, teremos obreiros que são sanguíneos, teremos obreiros que são coléricos e teremos obreiros também melancólicos. O temperamento não determina quem vai ser e quem não vai ser obreiro. Todos podem ter o temperamento controlado e regido pelo Espírito Santo. Prosseguindo então, terceiro item do terceiro tópico. Eu vejo isso aqui mais como uma conclusão, meus amados irmãos. Veja que nem versículo foi citado pelo nosso comentarista. Qualificações para o ministério. De acordo com as cartas pastorais, podemos afirmar que há qualificações claras para o exercício do ministério da Igreja de Cristo. Nesse sentido, os ministros do corpo de Cristo têm como requisitos inegociáveis para o exercício do ministério as qualificações morais e sociais, conforme estudadas aqui. Agora, quando o comentarista fala qualificações para o ministério, nós não podemos deixar de falar que o obreiro precisa ser também um obreiro preparado na palavra de Deus. É bom ter qualificações morais? Sim. É bom ter qualificações sociais? Sim. Mas o obreiro precisa ser aplicado à oração, aplicado à palavra. E eu trouxe 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Obreiro do Senhor Jesus Cristo deve conhecer a palavra, ensinar a palavra, viver a palavra, para que tenha sucesso na sua vida ministerial. Sinopse dessa última parte: há qualificações claras para o exercício do ministério na Igreja de Cristo. Tais qualificações estão no texto sagrado, como nós vimos aqui, e não detalhamos porque o espaço que temos nessa lição é apenas de um tópico e em outras oportunidades, em outras lições, isso pode ser muito mais explorado. Conclusão da nossa aula. Nesta lição, vimos o ministério sob diferentes aspectos. Vimos que a doutrina do sacerdócio universal dos crentes é inteiramente bíblica. Todo crente tem o privilégio de apresentar a si mesmo e a outros diante de Deus, sem a necessidade de mediadores terrenos. Vimos também que Deus pôs na igreja alguns para o exercício de determinadas funções específicas. Esses ministérios devem ser vistos como dons de Deus à igreja. Amém? Eu convido você para a 8ª lição do primeiro trimestre de 2024. Lição que tem como título A Disciplina na Igreja. E eu espero você aqui na próxima semana estudando esta lição conosco. Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã que nos assiste, caro professor e aluno,
Que esta semana seja uma semana de bênção para você. Estude, medite, anote, esteja preparado para ministrar esta aula. Assim nos despedimos, agradecendo a você pela oração e compartilhe esse vídeo com outros irmãos e assim estaremos alcançando outras pessoas que precisam de uma orientação concernente à lição de número 7, que trata sobre o ministério da igreja. Deus abençoe em nome de Jesus. Aqui se despede seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra. Amém e amém.